Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Justiça, compaixão, direção de Deus para o caminho. Como viver uma fé verdadeira em meio às decisões, relações e situações que nos aparecem no nosso cotidiano. Deus nos chama para viver justiça, misericórdia, confiança na sua direção. Nosso texto hoje é Êxodo capítulo 23. Estamos nesse lugar de recebermos orientações para a vida e nesse texto Deus traz as leis de justiça e de misericórdia. Vamos à leitura? Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta, não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão a festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada, no mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-no totalmente e quebrem as suas colunas sagradas.
Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença no meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vos encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei em um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Nesse capítulo está a orientação ao povo para que eles tenham cuidado nesse princípio relacionado à justiça, compaixão, à forma como viveriam em sociedade. No início do capítulo, Deus orienta o povo a não espalhar notícias falsas, não seguir multidão para praticar o mal e não favorecer ninguém injustamente em um julgamento. Esses princípios mostram que a justiça deve ser guiada pela verdade e pela integridade. Deus ensina também algo que, mesmo diante do inimigo, o povo deveria agir com justiça e compaixão. Se encontrassem algo perdido que não fosse dele, mas de alguém que ele odiava, ele deveria devolvê-lo. Esse princípio revela que o caráter de Deus ultrapassa a lógica da vingança e aponta para uma ética baseada na misericórdia. Outro ensinamento importante é o cuidado com os mais vulneráveis, principalmente os estrangeiros. Deus lembra ao povo que eles também foram estrangeiros em outras terras e deveriam tratar os outros com sensibilidade e empatia. Também tem a orientação para o descanso da terra, lembrando a importância de respeitar o tempo de repouso. Além disso, Deus instrui três festas importantes que deveriam ser celebradas pelo povo como forma de lembrança, de memorial da provisão, da fidelidade do Senhor para com eles. E no final do capítulo, Deus faz uma promessa: ele enviaria o anjo para guiar o povo durante a sua jornada até a terra prometida. E o povo deveria ouvir a voz de Deus, permanecer fiel, confiando no Senhor, que os conduziria pelo caminho. Nesse texto, Deus chama o povo para viver com justiça, compaixão, fidelidade, confiando na direção que Ele oferece ao povo. E nós também podemos confiar nessa direção. A verdade deve guiar as nossas palavras. Deus orienta o povo a espalhar aquilo que é bom. No mundo atual, isso nos lembra da importância de sermos responsáveis por aquilo que falamos e compartilhamos. A compaixão deve superar o desejo da vingança. Deus nos ensina a agir com bondade, mesmo quando somos desafiados nos relacionamentos. Deus também nos ensina a reconhecer as nossas fragilidades e desenvolvermos mais a sensibilidade nas relações com os outros. Na vida cristã, confiar na direção de Deus traz segurança, mesmo quando o caminho parece incerto. Para você refletir, aprender a agir com justiça e misericórdia fortalece a maturidade emocional. Deus deseja uma fé que se manifeste em atitudes concretas. Relacionamentos saudáveis são construídos com verdade, empatia e respeito.
E Deus continua guiando aqueles que escolhem caminhar com obediência. Então, pense, a verdade protege os relacionamentos. A misericórdia revela em nós o caráter de Deus. A empatia nasce quando lembramos da nossa própria história. E Deus continua guiando quem confia na sua direção, nas suas decisões e relacionamento. Você tem buscado agir com justiça e compaixão? Que quando caminhamos com Deus, aprendemos que justiça, misericórdia e confiança são pilares de uma vida transformada, uma vida pautada nos princípios divinos. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, te oriente, te dê força para viver dentro desses princípios da compaixão, da empatia, de confiar no Senhor e entender que tudo está no controle dele. Mas eu tenho responsabilidade sobre escolhas que faço aqui. Olhar para esse texto é olhar como eu me porto diante daquilo que eu preciso escolher na minha vida, no meu cotidiano. Não deixe de ler o texto aqui abaixo, de conhecer os nossos grupos, os nossos projetos e de fazer parte. Venha participar conosco. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.